Se você me conhecesse há muitos anos, você falaria, pra ela é fácil, ela sempre foi magra, e não como um emagrecimento sofrido. Mas se você me conhecesse, você ia ver esse corpo aqui e eu ia te dizer que eu enganei muita gente, inclusive a mim. Prazer, eu sou a doutora Paula Cardoso, pós-graduada em Nutrologia pela USP, e nesse canal aqui a gente vai falar sobre tudo de emagrecimento, saúde hormonal, saúde de mulher. Eu sempre tive um biotipo magro, então eu achava que eu podia comer o que eu quisesse. E muitas vezes é o que acontece, a liberdade de comer o que a gente quer, porque a gente não tá machucando ninguém, não tô matando ninguém, não tô roubando, eu só estou comendo, não é proibido. Então, eu posso fazer. Foi o gatilho por muitos anos de eu continuar me sentindo mal com o meu próprio corpo magro. Muito louco isso, né? Porque a gente acha, e eu ouvi muito, que você já é magra, então você não precisa reclamar de nada, porque você já tem o corpo que muita gente luta para ter, então tá tudo bem. Mas na verdade, isso não era uma realidade. Eu me sentia fraca, eu me sentia cansada, eu me sentia sem memória, sem autoestima, mesmo 10 quilos a menos do que eu sou hoje. Eu estava em um grau de desnutrição e as pessoas achavam que era normal, que era o corpo desejado. E o que eu quero trazer aqui para você é que não é magreza que constitui saúde. Não é magreza que faz com que as pessoas sejam felizes, porque muita gente me procura querendo o corpo magro para ser feliz. E o objetivo é um corpo saudável e com longevidade, com a vida, uma qualidade de vida, e não só sobreviver para uma estética, para uma aparência para o outro. Quando eu fiz 18 anos, eu fui morar sozinha para fazer medicina, faculdade de medicina, e aí eu achei que eu era livre para eu fazer o que eu quiser, inclusive comer o que eu quisesse. Eu passei uma semana inteira só comendo Oreo, porque ninguém estava apontando o dedo para mim, sabe? Eu podia dar aquela escapadinha e comer a hora que eu quisesse, quantos beliscos. Não precisava esconder de ninguém, porque eu estava morando sozinha. Eu não precisava me alimentar com aqueles alimentos que eu não gostava. A chave para mim virou quando eu fui parar no hospital por comer um pudim inteiro sozinha. E ali eu vi que eu tinha duas opções. Ou tratar o meu corpo como uma máquina que funciona ao máximo, como uma Ferrari, eu cuidar dessa Ferrari, eu limpar, eu realmente fazer as revisões, ou eu simplesmente deixar ela pra lá. Tá funcionando, tá andando. Quando quebrar, eu conserto. E foi nesse momento que eu parei e percebi que o que estava direcionando a minha vida era o julgamento dos outros. E não o que eu estava fazendo por mim, sabe? O que acontece é que meu biotipo é um biotipo ectomorfo, que é o quê? É um biotipo que tem uma tendência a emagrecer. Se o seu biotipo for um biotipo endomorfo, que é uma tendência a engordar, muitas vezes você vai ser julgado por falta de vergonha na cara, porque você parece que come o mundo, só que na verdade você nem come o mundo. Você come pouco e mesmo assim você engorda. Então parece que você é menos do que uma pessoa magra. Mas pode ter certeza que todo mundo tem um desafio. O meu desafio era, eu não posso estar cansada, eu não posso estar indisposta, afinal, você é magra. Mas quando eu tomei a decisão de explorar o meu corpo como um potencial máximo e não só como uma obrigação de fazer dieta ou ir para academia, foi aí que eu comecei a entender quais são as consequências e os frutos que a gente colhe de realmente se amar. E se amar não significa ter um corpo mais aparente, mais atraente, mas no sentido de que você pode ser mais útil para o outro. E aí você começa a ser mais gostado pelo outro. Mas o objetivo de se cuidar não é pelo outro, não é pelo olhar, mas é por si. A gente começa a descobrir o que realmente a gente é bom. A gente começa a ver que a gente tem qualidades, sabe? E muitas vezes não é porque a gente é bonito ou não, porque a gente é magro ou não, mas é porque a gente tem mais a oferecer para o outro, quando a gente simplesmente
dá a voz pra gente, pro nosso poder. Então, foi nessa caminhada de descobrir como é que fazia para cuidar do meu corpo, para ficar um corpo mais bonito, que eu descobri que tem como cuidar do outro, que tem como a gente amar o outro, amar a nossa vida, viver no sentido de viver de verdade, amar viver e não só sobreviver. Eu acho que o grande diferencial da minha vida foi quando eu entendi que a minha vida importava, mas não para ser mais bonita, para aparecer, mas no sentido de saber que a minha vida pode ser mais bonita quando eu estiver agradando outras pessoas, no sentido de mudando a vida das pessoas. O que muitas pessoas falam aqui no consultório hoje é: doutora, muita gente já foi muitos médicos e muitos médicos já falaram o que você está falando, mas agora eu me sinto capaz. Agora eu me sinto realizado de querer fazer. E aí o que eu lembro muito da minha faculdade foi que eu ouvi de um professor assim: você precisa falar para o paciente, você não precisa fazer. E sabe qual é o diferencial que eu vejo? Que os meus pacientes que se sentem transformados são porque eles veem verdade nos meus olhos. Eles sabem que eu faço o que eu peço para fazer. Eles veem que é possível ter uma vida diferente. É possível viver, é possível amar a vida. E isso tudo começou com a transformação fútil de querer um corpo mais bonito. Agora a pergunta que eu te faço é: você está usando o corpo que Deus te deu como um potencial máximo? Você está vivendo ou só sobrevivendo? A chave que mudou a minha vida foi perceber que eu nasci para ser muito mais do que ser magra. Eu nasci para funcionar bem. E talvez seja a hora de você fazer essa escolha também.